Olá, vamos tratar na nossa aula de hoje das ferramentas da qualidade e focando especificamente nas ferramentas úteis para a segurança do trabalho. Então, quando nós estudamos o nosso texto sobre gestão da qualidade, vimos que existe um modelo chamado TQC, Total Quality Control, ou controle da qualidade total, que vem do Japão. Nesse modelo, nós temos três enfoques: a solução de problemas, também conhecida como a técnica MASP, o gerenciamento da rotina, que é o ciclo SDCA, e o gerenciamento das melhorias, que é o ciclo PDCA, que vocês já conhecem. Na metodologia MASP, podemos considerá-la como uma metodologia de análise e solução de problemas, onde nós identificamos um problema, analisamos, agimos e, se estiver ok, nós vamos trabalhar na questão da padronização. Já no ciclo SDCA e no ciclo PDCA, são ciclos bastante semelhantes. A diferença é que no SDCA a gente utiliza para estabelecer um procedimento padrão, enquanto no ciclo PDCA nós já estamos trabalhando na melhoria e falamos muito de rodar esses ciclos para que a gestão evolua dentro da organização. Então, aqui na nossa tabela, nós temos um detalhamento do ciclo PDCA e vai ficar no material para vocês. Então, aqui a gente vai passar só para a gente poder recapitular aquilo que nós vimos no nosso texto. E aqui, então, nós temos um passo a passo da aplicação dessas ferramentas para solucionar problemas em atividades e tarefas, iniciando com a identificação do problema, e aí nós já começamos a aplicar as técnicas, as ferramentas da gestão da qualidade. Então, para identificarmos problemas, podemos utilizar a técnica de brainstorming, que é uma técnica qualitativa, veremos daqui a pouquinho, ou mesmo um gráfico de Pareto, que vai ser uma técnica quantitativa, ou também chamada de estatística. Analisar o problema, temos várias ferramentas, como o diagrama de causa e efeito, que vocês já conhecem também, o próprio Pareto, um histograma. Depois fazemos um plano de ação, e nesse plano podemos utilizar também várias técnicas, como o 5W2H, o fluxograma, o POP, que vocês já conhecem, e demais itens de controle. Depois temos a fase da execução e depois a verificação. Na verificação, está tudo ok? Não, então voltamos lá para o início se não estiver ok. Se sim, padronização. E para padronizar, também utilizamos ferramentas como fluxograma, POP, itens de controle. Executamos novamente após a padronização e, de novo, fazemos uma verificação. Podemos utilizar, por exemplo, uma carta de controle. Tá ok? Não, então vamos voltar. Sim, vamos melhorar e continuar. E aí no nosso plano de melhoria também podemos utilizar novos itens de controle e ir voltando sempre que necessário. Então vamos conhecer a primeira técnica que foi mencionada, que é o brainstorming. É uma palavra que vem da língua inglesa, né, de origem britânica. Pode ser traduzido como uma tempestade de ideias. Então brain é no sentido de cérebro e o storm no sentido de tempestade. E nada mais é do que reunir as pessoas para gerar ideias. Então deve ser uma sessão bem livre, onde cada participante possa dar a sua opinião, possa dar a sua ideia. Não deve ser podado pelos demais colegas, porque às vezes em cima de uma ideia que parece simplória, se pode ter uma nova ideia. Então é importante levantar todas as ideias para depois começar a se discutir, se fazer uma sistematização. Então aqui temos algumas dicas para a condução de uma sessão de brainstorming. Primeiro tem que ter um coordenador, tem que ter alguém organizando, né? Alguém que vai conduzir a sessão. Esse coordenador vai esclarecer como vai funcionar a sessão, seus objetivos, vai conduzir as atividades, vai organizar, estimular a imaginação e a criatividade das pessoas, orientar, né, no sentido de que as pessoas não façam críticas às ideias apresentadas durante a sessão, e ser um moderador e também uma pessoa que vai estar controlando o tempo. Depois, anotar as ideias apresentadas. E depois de anotadas as ideias, muitas vezes se utiliza post-its, papeizinhos, né, para colocar essas ideias, ou mesmo um quadro, começar a se priorizar os problemas, né? Por exemplo, utilizando a técnica GOT. Sessão das sugestões, também se deve fazer então uma nova sessão para oferecer
sugestões sobre os problemas e produção de um relatório. Agora aqui a técnica quantitativa, né, um gráfico de Pareto. Se diz que nessa técnica a gente entende que existe um número reduzido de causas, e aí aproximadamente de 20%, que provoca 80% dos problemas. Ou seja, se a gente agir nessas 20% de causas, a gente está solucionando 80% dos problemas existentes. Então, seria uma forma de se priorizar. E como é que se faz, então, até se chegar a um Pareto? Começa-se anotando as ocorrências e registrando isso numa tabela, como a que está colocada aí no slide. Nós temos vários problemas numa situação específica e a quantificação, né, de quanto esses problemas ocorrem. Então, 96 ocorrências ali de atraso de mercadorias, 79 de peso da mercadoria que não confere e assim por diante. Depois a gente monta um gráfico a partir deste mapa de ocorrências. Então vejam que os problemas, boa parte dos problemas estão concentrados na ocorrência A e no B. Então nós vamos começar a agir no A, porque se a gente resolver o problema A, a gente já soluciona grande parte da questão aí referente ao nosso exemplo, que é de entrega de mercadorias. A outra técnica é qualitativa, é o diagrama de causa e efeito, DCE, também conhecido como espinha de peixe ou Ishikawa. E também podemos utilizar para a montagem dessa técnica o método dos porquês. Né? Então, por que a mercadoria atrasa? Por problema de mão de obra. Por que apresenta problema de mão de obra? Porque os colaboradores não foram treinados. E assim a gente vai perguntando várias vezes os porquês e vai anotando tudo isso de acordo com as categorias existentes, que podem ser mão de obra, materiais, meio ambiente, problemas no mercado, meios de comunicação, métodos, políticas, máquinas, e assim a gente vai desenhando e é muito semelhante a uma espinha de peixe, por isso que o método leva esse nome, ou Ishikawa, né, que foi o japonês, né, que inventou este método. Então aqui temos um roteiro para a elaboração. Lá na ponta, a gente coloca qual é a anomalia, o efeito, o que a gente vai estar analisando. E aí nós vamos dissecando as causas prováveis para se trabalhar em cima disso. Então, com o objetivo de analisar o processo, aplica-se essa técnica dos porquês. Uma, duas, quantas vezes forem necessárias até chegar à causa fundamental do problema. Então, aqui nós temos um exemplo relacionado ao problema recursos audiovisuais inexistentes. E aí nós vamos perguntando, por que não existem recursos audiovisuais na escola? Porque não foram solicitados. Por que nunca foram solicitados? Porque os alunos e professores julgam que a direção não iria adquiri-los, então já nem solicitaram. Por que fazem esse julgamento? Porque tudo que eles solicitaram recebe um não como resposta. E assim a gente vai indo para poder dissecar o problema e estudá-lo. Então, nesse caso, a solução é mostrar a direção da escola, o quanto poderão ser úteis os recursos audiovisuais na ensino-aprendizagem e formalizar o pedido. Uma outra técnica é o histograma. O histograma é um gráfico, então é uma técnica estatística. É um gráfico composto por dois eixos, né? O eixo X e o Y, abscissas e ordenadas, que vocês devem ter estudado lá na matemática, onde são colocadas barras ou retângulos contíguos que representam a distribuição da variação dos dados. O objetivo também é apresentar uma situação para que se estude e se chegue a uma conclusão. Então, a primeira coisa é definir qual processo vai ser analisado, levantar os dados, as ocorrências. Então, aqui a gente tinha reclamação de clientes em determinadas localidades. E aí a gente contabiliza todas essas reclamações. E depois a gente vai fazendo o gráfico, então, podendo mostrar, né, no caso desse problema, a evolução do índice de reclamações. E analisando também. Então, tomar as medidas preventivas cabíveis e elaborar um novo levantamento e depois verificar os resultados de novo. Então, a gente pode comparar um período anterior com um período posterior e analisar se houve melhoria nos resultados. Agora, uma técnica qualitativa muito simples, muito utilizada, chamada 5W2H.
é uma ferramenta de análise cujo objetivo é direcionar a discussão em um único foco, evitando dispersão de ideias. E é uma ferramenta útil em duas situações. Primeiro, para verificar a ocorrência de um problema. E segundo, a utilização mais comum é para se elaborar um plano de ação. Então, aqui também a gente vai perguntar uma série de questões: o que aconteceu, que aconteceu, quem era o responsável, por quê, quando, como, onde, né? Então, a gente vai fazer todas essas perguntas e a resposta de cada uma delas vai, então, consistindo, vai se juntando e formando um plano de ação. Então, aqui nós temos um exemplo: falta de treinamento de funcionários. Então, o que? Dar treinamento ao pessoal, quem? O departamento de RH, quando, onde, por quê, quanto vai custar. Então, é uma técnica muito utilizada para planejamento simples e operacionais. A técnica seguinte é o fluxograma, vocês também já conhecem, uma representação gráfica de todos os passos de um determinado processo, utiliza símbolos padrão. Então, aqui temos um exemplo. Muitas vezes também agregada ao POP, procedimento operacional padrão, né? Então, no POP nós temos toda uma descrição de um procedimento e podemos ilustrá-lo com um fluxograma. Outra técnica é a carta de controle, também chamada de gráfico de controle, ferramenta estatística. É uma ferramenta utilizada para verificar se um processo está dentro dos limites estatísticos de controle estabelecidos e assim fazer ajustes necessários. Passo a passo: primeiro, definir o problema, como sempre. Segundo, estabelecer quais são os limites. O limite superior de controle, o limite inferior e o ponto intermediário, que seria uma média. E aí, podendo analisar o nosso processo ao longo do tempo e vendo se ele está passando desses limites inferiores, superiores, se ele está na média e podendo agir em cima disso. Então, aqui temos o exemplo, né, da carta de controle já no formato gráfico. Então, nesse caso aqui era sobre refugo de peças, para observar se as peças produzidas estão dentro do estimado. Tá? Então, a gente pode ver ali que no ponto E passou do limite superior, né? E não teve nenhuma vez que foi abaixo do limite inferior. Então, esse tipo de técnica nos ajuda também a analisar um determinado processo, como ele vai se comportando ao longo do tempo.